Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, possa nos proteger e amparar. Me deram uma tarefa bem grande, né? Falar de conhecimento, informação, razão, evolução e verdade. Mas que, na verdade, tudo vai se encaixar. A gente vai conversar sobre isso e nós vamos percebendo que uma coisa vai acontecendo, são interligadas. A gente voltar lá, 500 anos antes de Cristo, o filósofo Sócrates, ele tem uma frase que é muito... Ele falou duas coisas que são muito importantes para nós espíritas. Um é assim, né? Que conhece a verdade, conheça a verdade. Depois Jesus, a gente vai ver mais para frente, Jesus completou isso. E uma outra frase que ele disse, né? Eu só sei que nada sei. Olha que interessante, né? Eu só sei que nada sei. O físico, né? Astrônomo, físico italiano Galileu Galilei, que foi considerado maluco, porque ele foi o primeiro a dizer que a Terra era redonda, e até hoje tem gente que não acredita nisso. Ele tem uma frase que ele diz assim: de todos os ódios, nenhum supera o da ignorância contra o conhecimento. Então ele está nos mostrando que o que atrapalha o conhecimento, o que atrapalha a informação, a razão, a evolução, a verdade, é ignorar o conhecimento. Nanete Guimarães, uma outra palestrante espírita, aconselho a vocês a procurá-la no Google, na internet, ouvir uma palestra dela, assistir. Ela diz assim: o orgulho é o maior empecilho para o conhecimento. Porque nós achamos que sabemos tudo, que já nascemos pronto. E se Sócrates, há 500 anos antes de Cristo, disse essa frase que eu só sei que nada sei, a inteligência, um espírito que veio preparando a vinda de Jesus, como tantos outros, e a gente ainda, 2.500 anos, 2.000 anos, a gente ainda continua achando que sabemos tudo. E nunca chegaremos no final, que é a verdade. Jesus disse uma frase quando chegou entre nós, que completou a frase de Sócrates: conhece-te, conheça a verdade e ela vos libertará. Então é através da verdade que nós nos libertaremos e evoluiremos. Mas para chegarmos nessa verdade, nessa libertação, temos que passar por todas as coisas da nossa, por todas as experiências que temos que passar. Entre o conhecimento, entre essa fala de Jesus, a informação, o conhecimento, a razão, a verdade, a evolução, muita coisa acontece. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes, todos nós. Só que muitos ainda teimam em ficar ignorantes. Porque não dão vazão a entender e a conhecer, a saber mais. Eu vi uma historinha que a pessoa tinha 11 anos, estava na escola, e uma das alunas da escola parecia que sabia mais do que as outras. E uma das alunas questionou a essa que sabia, que parecia saber tudo: por que você sabe tudo? Primeiro, eu leio muito. E quando ela lia, a informação não era, ela não só lia a informação, ela analisava aquela informação. Ela prestava atenção naquilo que estava lendo para analisar e avaliar. Que é um grande passo. E toda vez que ela não sabia, ela perguntava. E toda vez que ela tinha dúvida, perguntava de novo. Ela não tinha nenhum orgulho de perguntar até entender aquilo. Por isso que ela é a melhor aluna da escola. Quantas vezes nós
passamos por algum problema na escola, quando começamos lá, e por vergonha, por orgulho, por achar que sabemos muito, não perguntamos. E a gente chega em casa com dúvidas, com uma porção de pontos de interrogação. Só que aí, o mundo foi evoluindo lá depois de Jesus, e o que Jesus nos trouxe, como consideravam Jesus naquela época? Como um líder religioso. E quando ele dizia algumas coisas, as pessoas não entendiam o que ele queria dizer. Tipo, a fé transporta montanhas. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para ti. Vejam só, Jesus já dava todas essas informações. Só que nós, durante muito tempo, até chegar o advento da doutrina espírita, e hoje, parabéns para nós espíritas, é o dia do espírita hoje, o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1800, no dia 18 de abril de 1857, ele era lançado. E aí Kardec, com o advento do Espiritismo, ele começou a trazer algumas informações que possibilitavam que nós pudéssemos entender e conhecer o que Jesus quis dizer. O que esse mestre tão amado veio nos dizer. Porque ele não veio ensinar religião. Ele veio ensinar duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Foi isso que Jesus ensinou, mais nada. E durante as suas parábolas, os seus conselhos, as suas curas, ele demonstrava o quê? A fé. Falava a verdade. A verdade te liberta. A verdade, se você conhecer a verdade, você estará livre. Só que naquela época, e com certeza muitos de nós estávamos lá, talvez atirando pedra na cruz, talvez fazendo coisas não muito corretas, não entendíamos, e ele falava por parábolas. E a gente não podia entender quando ele dizia: se você tiver a fé do tamanho de um grão, já viram um grão de mostarda? E se você tiver uma fé daquele tamanho, nada é impossível para você. Ninguém entendia isso. A doutrina espírita chegou e Kardec começou a avaliar. E o que Kardec fez? Ele misturou lá a ciência, a filosofia e a religião. Porque Jesus não falou em religião. Jesus em nenhum momento disse que ele era isso, aquilo outro. Jesus falava do amor, falava de Deus, falava da liberdade que nós podemos ter quando amamos a Deus, quando temos fé em Deus. E aí Kardec começou por ser um cientista, um filósofo, tradutor, estudava magnetismo, enfim. Ele começou a olhar a doutrina com o crivo da razão. Então ele tinha um conhecimento específico, que através desse conhecimento proporcionou a ele buscar informações corretas do que aquilo, o que eram aquelas mesas pulando, por que aquelas mesas giravam, por que aquelas mesas falavam. No primeiro momento, muito cético. E depois foi compreendendo aquilo, porque ele estudava magnetismo e ele começou a perceber que aquilo respondia a algum impulso. Mas ele foi sempre no crivo da razão. Ele foi sempre mirando a razão. Milhares de psicografias e comunicações chegavam a ele a cada pergunta que ele fazia no Livro dos Espíritos. E chegavam a ele dizendo que era o Cristo.
E pelo crivo da razão, pelo conhecimento que ele tinha, por ter estudado os evangelhos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele começou a perceber que não era Jesus. Jesus não falaria daquela forma. E aí vamos transportar esse conhecimento, essa informação e essa razão para nós. Voltamos lá ao início, onde que Galileu diz que nenhuma coisa é tão pesada do que a ignorância de alguém querer conhecer ou saber. Porque se todos nós estamos aqui para chegarmos à evolução e através dessa sequência de situações, de conhecimento, informação, razão, evolução, chegar à verdade. A verdade que eu quero. O que eu quero para mim? Eu tenho que confiar em alguma coisa concreta. Eu não posso confiar em alguém que diz, que fala. Tomé, um dos discípulos, só acreditou que era Jesus por quê? Porque Jesus se materializou e ele viu os furos, as chagas que Jesus tinha no corpo. Então nós temos que ter, não tão rígidos como Tomé, mas devemos acreditar numa coisa concreta. Por que eu sou espírita? Ou por que eu sou católico? Sei lá, não importa. Por quê? Ah, porque eu vou lá no centro, tem umas palavras bonitas, uma oração legal. Não é isso. Não é isso. Conhecer a verdade, ter o entendimento da verdade, crer em alguma coisa vai além disso. Kardec, uma das primeiras falas que a gente tem conhecimento dele, é uma frase assim, curta e direta. A fé tem que ser raciocinada. Eu tenho que saber por que eu acredito. E você só vai ter isso através do quê? Do conhecimento, da informação, da pesquisa, do estudo. Em 1989, eu comecei a frequentar um centro espírita em São Paulo. Eu sou de São Paulo. E agora já sou manezinho. Mas assim, me falaram um dia, você vai ter que estudar a vida inteira. Eu falei, mas eu não estou fazendo medicina, não estou fazendo... Mas você vai estudar a vida inteira. E é assim. E é assim. Eu estudo toda semana. Tenho 2 grupos online, faço palestra aqui e outras atividades, faço um curso aqui, e é estudar, aprender, conhecer. Então, quando Kardec fala que a fé tem que ser raciocinada, que nós temos que ter o crivo da razão em todas as coisas que a gente for avaliar, é isso. Porque às vezes, quando eu comecei a ser espírita, me perguntavam, você é espírita ou espiritualista? Hã? Hoje eu sei que eu sou espírita. Já se foram 35 anos. Então, quando Jesus nos fala, conhece-te a ti mesmo, quando ele fala, olha, a fé remove montanhas, quando ele deu vários exemplos de cura e dizia, a sua fé te curou, mas como eu posso ter fé sem ter o conhecimento, ou ter o amor, ou ter o entendimento? A informação, ela é um padrão organizado pela natureza, que equivale ao princípio inteligente, que Kardec disse a essa informação, a essa organização toda, como espírito. Porque até então a gente não sabia que inteligência era essa.
E nisso o Espiritismo veio trazendo essas questões mais claras, deixando isso mais claro. E Kardec sempre avaliava pela questão da ciência. Se um dia, ele disse, se um dia a ciência disser que o Espiritismo em alguma coisa está não batendo com a ciência, estou fora. E tudo que ele pesquisou tinha cunho científico, cunho filosófico. Tinha um cunho de informações e conhecimentos coerentes com tudo aquilo que vinham trazendo para ele. Tudo que vinha para Jesus, para Kardec, e tudo que ele colocou em seus livros é altamente científico, filosófico e uma conotação religiosa. Mas não uma conotação religiosa da beatitude, da adoração. Não é essa a atitude religiosa. A atitude religiosa de Kardec é da palavra latim, que é religare, religar com alguma coisa, se ligar a Deus, se ligar a Jesus, aos bons espíritos. Essa foi a questão religiosa que Kardec trouxe. Ele não disse em nenhum momento, e nem os espíritos que traziam as informações, que o espiritismo era a salvação. Ele disse que a caridade era a salvação. Então a nossa religião é a caridade. A nossa religião é se ligar ao Cristo. E para que isso aconteça, e para que eu tenha essa fé necessária, para que eu me cure de alguma doença, ou para que eu me cure de algum vício, ou que me transforme num ser humano melhor, eu preciso ter convicções. Porque sem convicções nós não conseguiremos nem ser um bom profissional. Quantas e quantas vezes vimos pessoas trabalham numa área, depois vai para outra, vai para outra, vai para outra e não se dá bem em nenhuma área. E aí ele culpa os outros, porque eu sei tudo, os outros não sabem nada. Então pessoas que não se dedicam a uma coisa profundamente, com conhecimento, com questões da informação. E hoje está muito fácil ouvir informações. A informação está largada aí nas redes sociais direto. E aí ouvimos uma informação e não pesquisamos. E aí obrigaram alguns órgãos fazerem órgãos para cuidar, para saber se aquela notícia é mentira ou verdade. Porque tomou uma proporção, porque ninguém vai pesquisar, nego acredita porque acredita, enfim. Imagina se Kardec fizesse assim, a gente não estaria aqui hoje. Por isso que caiu na mão desse ser iluminado. E outros que o seguiram, Leon Denis e outros tantos. Porque a doutrina espírita queria trazer uma coisa real, uma coisa que não é fenômeno, é uma realidade. Nós somos espíritos. Nós viemos de algum lugar, estamos aqui por algum motivo e vamos para outro. E o que eu fui lá atrás depende do que eu sou agora, e o que eu vou ser amanhã depende do que eu sou agora também. Então é muito importante que a gente passe por essa 5, 6 etapas em nossa vida. Porque se eu hoje consigo colocar palavras e vocês estão me ouvindo claramente, nitidamente, é porque eu entrei lá, no meu tempo era primário, hoje eu nem sei mais o que é, acho que mudou tudo, mas era primário. Primeiro ano, segundo ano, AEIOU, Babebi Bobu, Caminho Suave, essas coisas que eram do meu tempo. E por conta daquele conhecimento, daquele esforço, que às vezes eu não queria ir, que eu queria ficar jogando bola,
hoje eu consigo colocar palavras e soltar a minha voz, e vocês também. É através disso, do conhecimento, da informação, de pessoas preparadas para nos ensinar. E é isso que hoje nós devemos entender. Que para conhecer alguma coisa, eu preciso conhecer. Para entender alguma coisa, ou para acreditar em alguma coisa, eu preciso conhecer, ter o conhecimento, o conteúdo daquilo, pesquisar, ir atrás de informações, passar tudo pelo crivo da verdade, da razão, me atualizar nas situações que o mundo nos exige. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu podia chegar aqui e colocar num PowerPoint, mas eu tenho uma dificuldade tremenda nisso. Mas eu assumo, e talvez nem nunca vou usar um PowerPoint. Mas eu assumo. Mas eu tenho oportunidade de conhecer, me informar como funciona, ver a razão, por que eu quero usar um PowerPoint? Por que motivo, que razão? Tem uma passagem de Jesus que não é de Jesus, é de, não sei se Santo Agostinho ou Santo Antônio, eu não me lembro. Ele diz assim: quando você tiver uma dificuldade qualquer, ou você quiser aprender alguma coisa, ou você quiser conhecer alguma coisa profundamente, pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Razão, conhecimento. Jesus, ele não caiu de paraquedas aqui. Jesus é um espírito, nem sei, eu vou chutar aqui, talvez de uns 3 bilhões de anos, ou mais. Por isso que ele tem o que ele tem, de conhecimento, de poder, de bondade, de amor. E nós seremos um dia um Cristo. Mas para isso temos que começar, como nós começamos lá no primeiro ano da escola, temos que começar. A casa está oferecendo cursos, o Mauro falou agora no início. Procurem estudar, conhecer mais. Não custa nada, não dói. É de graça. Só depende do nosso esforço. E imagine Kardec, não sei quem assistiu o filme, acho que a maioria, ele teve momentos de desistir. Ele não estava aguentando aquela pressão. Imagina, todo mundo abandonando, os amigos, a academia lá de Paris abandonando, e ele foi até o fim, pensou em desistir, até o momento em que ele encontra respostas. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento, ele cravava, ele ia na razão. E ele não se sentiu lisonjeado, porque um dia ele perguntou: e se eu não estivesse aqui? Azar seu, seria outro. Seria outro. Leon Denis, outro. Dizem que seria Leon Denis se ele não tivesse aceito, ou se alguma coisa tivesse acontecido com ele. Então, é isso que nós estamos falando, é esse conhecimento, é esse entendimento. Quando eu peguei esse tema, eu falei: não, é longo, né? Mas não é longo. Ele é prático, porque é conhecimento, informação, razão. Porque quando eu conheço, quando eu estudo profundamente alguma coisa, me informo sobre aquilo, olho aquilo com toda a razão possível do meu pensamento, eu evoluo. Ué, é simples. Eu estudei, aprendi, já não sou mais aquele cara que eu era. Nós já não somos mais um espírito simples e ignorante, apesar que alguns ainda temam em ser. Mas não somos mais, já evoluímos, já crescemos. E através do que foi isso? E é a única coisa que nós vamos levar. É o conhecimento, é a informação, é a verdade.
Porque quando chegarmos do outro lado, não terá nada. Ninguém vai perguntar se eu era rico, pobre, negro, branco, azul, amarelo, vermelho, corintiano, sei lá. Vão perguntar quantas lágrimas eu enxuguei e quanta bondade eu fiz. Só isso. E é através do conhecimento, é através do esforço. E quando eu conheço, passo por toda essa etapa de estudo, me aprofundando, conhecendo, tendo entendimento do que o Cristo veio me trazer, eu consigo conciliar a fé e a razão. Porque aquela fé veio de um conhecimento. Aquela fé, talvez hoje eu não consiga ainda transportar uma montanha, mas eu tenho essa fé que um dia eu possa ter. E estou construindo, e estou transformando, estamos transformando, nós estamos nos transformando a cada momento. A cada informação correta que eu analiso aquela informação, eu estou crescendo. Amanhã, quando acordarmos, seremos melhor que hoje, por algum motivo. E assim é a vida, transformação, conhecimento, entendimento. E quando eu passar por tudo isso, eu vou saber que a verdade me liberta. Que a verdade está me transformando. E qual a verdade? Jesus. É a única verdade. É a única. Jesus trouxe tudo o que a gente precisa saber. Em relação a tudo. Porque quando o Kardec pergunta aos espíritos, vocês falam tanto de amor, caridade, a quem a gente deve seguir? Jesus, os espíritos respondem. Jesus. Porque ele trouxe amor, trouxe perdão, trouxe a verdade. Que somos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos, cada um na sua característica, no seu momento de vida, mas que perante ao Pai, todos somos iguais. E o conhecimento está aí para todo mundo, para que a gente consiga, através da razão, ter essa fé necessária. Essa fé que pode me curar, sim, pode me curar. Quantos exemplos a gente vê disso? Existem pesquisas hoje em laboratórios científicos na Europa, nos Estados Unidos, de que é possível, através do conhecimento, da informação, de crivar a razão disso, de evolução, eu me curar. Ser feliz através de um abraço de uma pessoa. Olha que interessante. A fé, ela consegue fazer isso. Através de um abraço, eu consigo estar feliz. Através de acreditar em Jesus, que não é aquele Jesus que crucificou na cruz, não é esse Jesus. O Jesus é aquele que falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perdoa as ofensas. Ama teu pai e tua mãe. Cuide dos seus filhos. Evolua. Cresça. Acredite que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai mudar o mundo. Você pode transformar. Compre um grão de mostarda e fique olhando para ele todo dia. Quem sabe a gente começa a ver que a mostarda depois vira uma grande... ela cresce. E o exemplo da semente é um exemplo dessa transformação. De que ela é pequenininha, fica jogada num buraco escuro, sem ninguém, sozinha, isolada, e se transforma em frutos maravilhosos depois. Se transforma em árvores que projetam o ar que a gente respira. Acreditemos.
Se nós tivermos o entendimento de conhecer profundamente alguma coisa, ou aquilo que nós estamos interessados, buscarmos informações sobre aquilo, tivermos a convicção racional daquilo que a gente está buscando, a gente vai evoluir e a verdade será nossa. A verdade do Cristo, que um dia disse: enquanto estiver uma ovelha do meu reino desgarrada, eu não estarei feliz. Que possamos fazer o Cristo ficar feliz. Não deixemos nos desgarrar pelos caminhos do mundo. Obrigado, paz e luz. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.